nome é Giovaníssima Silvestre, eu tenho 19 anos e estudo no IBMEC São Paulo. Esse projeto é a análise do projeto do Hotel Capitania. Então, qual que é o tema? Análise do funcionamento do Hotel Capitania ao longo de um ano. Então, foi análise de 12 meses. Qual que foi o objetivo do meu projeto? Foi analisar o funcionamento do resort Hotel Capitania, focando em variação de hóspedes, pacotes completos e incompletos adquiridos. A primeira alteração que eu fiz nesse novo projeto, que não tinha no projeto anterior, foi a criação da primeira planilha chamada Resumo Geral. O que tem nesse resumo geral? É um menu com botões, que eu separei com os relatórios 1, 2.1, todos os relatórios, que ela funciona da seguinte maneira. Se eu clicar, por exemplo, em qualquer botão, dados brutos, é um exemplo, essa planilha vai me levar diretamente à planilha dos dados brutos, e se eu quiser voltar ao menu inicial, eu aperto em voltar. Uma coisa do meu projeto 1 que eu alterei no meu entregável 1 são os gráficos de indicadores. Nos gráficos de indicadores anteriores, eu tinha feito um gráfico de indicador e estava todo misturado. Então eu resolvi separar em 3, pacotes completos adquiridos, o pacotes incompletos adquiridos, que são os valores, e o número de hóspedes, ao longo dos 12 meses. Então, e o que eu fiz como uma recomendação da última entregável? Fazer essa linha aqui, essas colunas, por meses. Então, foi o que eu fiz nesses 3 gráficos do projeto 1. Nós temos o máximo, o mínimo e a média. Eu funilei meus dados brutos e eu fiz o máximo, mínimo e média para valor e quantidade do pacote completo e valor e quantidade dos pacotes. No projeto 1, o PROQH, o que eu fiz? Eu estabeleci um limite de valor de pacotes completos e um limite de valor de pacotes incompletos. E quando esses limites fossem feitos, por exemplo, aqui 600, aqui o limite é 600. Quando eu tenho 640 pacotes completos, eu fiz um alerta pelo PROQH. E o que ele fala? Quando eu tenho esse alerta, ele me fala o contato do lado, de quem eu tenho que falar por causa desse alerta, e o ramal de contato dessa pessoa. Agora no projeto 1 com o PROQV, o que eu fiz? Eu criei intervalos de quantidades nessa tabela aqui do lado. E as quantidades que estão entre cada intervalo, o PROQV ia me falar o resultado desse intervalo, se é satisfatório, insatisfatório ou regular dessa quantidade, e a recomendação. Por exemplo, se é satisfatório, qual a recomendação que o PROQH me fez, que eu programei? Manter o marketing. Então eu fiz essa mesma coisa para pacotes completos e pacotes de uso do PROQH e PROQV. Eu fiz uma tabela dinâmica dos pacotes completos e embaixo eu também fiz, então, um gráfico dinâmico desses pacotes completos. Como o meu segundo projeto não havia sido feito na última entrega, o que eu fiz? Eu fiz, então, atingir meta de forma direta. Então, eu falei, qual deve ser a meta mínima de venda de pacotes completos adquiridos em janeiro para obter um lucro de R$1 milhão. Então, aqui, eu consegui obter o lucro de R$1 milhão com as quantidades de pacotes adquiridos que o atingir meta me proporcionou. E aqui do lado, eu fiz a mesma atingir meta, só que foi uma outra pergunta, só que com composta. Então, qual deve ser a meta mínima de vendas para o lucro líquido de março ser igual ao lucro líquido de janeiro? Então, aqui, lucro líquido de janeiro é 868 mil. Chegamos a 868 mil por essa meta de pacotes adquiridos. Eu não tinha feito anteriormente um cenário. Então, nesse novo projeto do 2.1, eu fiz um cenário. Então, eu fiz aqui, simulando em janeiro, com pacotes completos, e nesse cenário eu fiz 2 variáveis que variam o meu cenário, receita bruta, custo total e lucro líquido. Então, quais são as minhas 2 variáveis? Decréscimo de custos e meta de venda. Então, eu fiz o cenário comparando 3 hotéis com as minhas 2 variáveis, variando, então, decréscimo de custo e minhas metas. Isso eu não tinha feito no último projeto. Então, agora eu fiz esse cenário. Então, a partir desse novo cenário feito corretamente, eu fiz um resumo do cenário. O que ele mostra pra mim? Receita bruta, custo total e lucro líquido dos 3 hotéis com as minhas 2 variáveis que estão variando e mudando. No último projeto, minha tabela de dados também estava incorreta porque meu cenário estava incorreto. Então, com o meu cenário novo, o que eu fiz? Eu fiz uma nova tabela de dados. O que a gente tem? Nas nossas linhas, a gente tem a mão de obra variando, e na nossa coluna, a gente tem variando o decréscimo de custos. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma análise comparativa do lucro líquido, variando o decréscimo de custos e a mão de obra. No projeto anterior, eu não havia apresentado o resultado do solver. Então, eu recriei um solver com a pergunta: quais são as quantidades ideais de venda de pacotes completos e pacotes incompletos para maximizar minha receita bruta? Então, com o uso do solver corretamente, ele me mostrou que no mês de março eu teria que vender 640 pacotes completos e 375 pacotes incompletos. Em 2.3, a gente queria falar de funções estatísticas. No meu dados estatísticos, eu refiz totalmente meus dados estatísticos, fazendo com que número de pacotes completos adquiridos e número de pacotes incompletos adquiridos, eu ordenasse por ordem de menor para maior
E eu fiz as classificações do meses de acordo com as classificações dos meus dados estatísticos. Eu criei uma nova função estatística de quantidade de pacotes completos adquiridos e de pacotes incompletos adquiridos. O média, mínimo, máximo, mediano, total. Eu fiz o desvio padrão, as modas e os quartis. Eu não havia feito isso corretamente e não havia mostrado as fórmulas no outro projeto. Então agora eu refiz essas funções estatísticas com todas as fórmulas estatísticas. Eu também fiz uma tabela de distribuição de frequências de pacotes completos e pacotes incompletos com todas essas variáveis. E aí a partir disso eu criei 2 histogramas novos para os pacotes completos e pacotes incompletos, porque os histogramas no projeto anterior estavam totalmente incorretos, então eu criei 2 com 2 variáveis. A variável do ponto médio e frequência absoluta. Então, por exemplo, distribuição de quantidade de pacotes adquiridos completos. Temos aqui ponto médio das quantidades de pacotes completos adquiridos pela frequência absoluta. Então, a gente pode ver as frequências dos pacotes completos, quais têm mais frequências e quais são as quantidades, e a gente pode comparar com os pacotes. A partir das minhas relações de funções estatísticas, eu também fiz um box plot comparativo. Com esses dados, gerou este box plot. No meu box plot anterior, eu não tinha usado legenda, então eu fiz um box plot comparativo de pacotes completos e incompletos adquiridos com legenda. O laranja é incompleto e o azul é completo. Então aí eu fiz uma coisa chamada função aleatória, que também tinha feito incorretamente no último projeto. O que foi essa função aleatória? Eu vou sortear um pacote completo ou incompleto. Como? Aqui eu vou sortear um mês. Então se eu aperto F9, vai sortear um mês. O mês 5 e o mês 7. Só que eu tive que usar, então, o PROC-V para me falar qual o valor de pacote completo e incompleto corresponde. Eu fiz novos cenários. Aqui eu fiz um novo cenário para valor futuro com as fórmulas. Também eu criei uma história e refiz a situação do valor. Então, taxa, a gente tinha errado no último projeto porque a gente esqueceu de deixar as prestações em negativos. Então, todas as prestações eu deixei em negativo, calculamos a taxa. E também aqui eu refiz uma nova tabela para me mostrar qual era, dos 5 bancos, qual era o melhor banco para se fazer um investimento que possui a menor taxa. Então, como a gente conseguiu ver, nós temos aqui a menor taxa, que foi do banco E. Então, qual banco oferece a menor taxa? É o banco 2.4. Esse é o relatório de número de prestações. Então, eu refiz minha história, como tinha falado do projeto anterior, e calculei qual que era o prazo, ou seja, o número de prestações que deveriam ser pagas. Eu também fiz uma nova situação para o PGTO, só que agora é o valor da prestação que eu teria que pagar com esse cenário. Eu fiz o uso do TIR, esse uso não tinha no nosso projeto anterior. O que eu fiz? Eu dei para o proprietário 2 opções de investimento, ou uma empresa ou investir seu dinheiro no banco. Então, essa tabela eu consegui ver qual seria a melhor taxa de retorno. Como a gente pode ver, das projeções de ganho desse modelo teria uma maior taxa de retorno. A partir desse comando que eu já escolhi qual seria a melhor opção de investimento, eu adicionei custos a este tipo de investimento com custo mensal. E eu queria ver se ao final do semestre ainda valia a pena adotar esse investimento. E como a gente pode ver, foi 16% e aqui era 3,96%. Então ainda vale a pena esse segundo investimento para o proprietário. Agora esse PPGTO e esse IPGTO eu tinha que fazer uma tabela, que é a tabela Price pela visão do banco, quando ele vai dar algum empréstimo para o proprietário. Então eu fiz essa tabela Price. E a partir da tabela Price, eu fiz esse gráfico empilhado, e que no outro projeto a gente não tinha feito o gráfico empilhado. Isso tirou muito ponto da gente. Então eu fiz uma nova tabela Price e um novo gráfico empilhado, de área empilhada, a partir das 2 variáveis principal e juros. O relatório, no último projeto, teve que ser todo refeito porque nenhum de nossos botões funcionavam. Então, o que eu fiz? Eu refiz, essa primeira planilha são o menu dos botões. O que eu fiz? Eu fiz botões de formatação para o meu trabalho. Eu fiz 3 botões de formatação. O primeiro foram bordas de tabelas, que ao acionar esse botão, e se eu selecionar uma tabela, essa borda foi feita por mim e programada para mim, esse tipo de borda. Fiz a mesma coisa para formatar título e fiz a mesma coisa para 2.5, tem o formulário. No projeto anterior, eu não tinha entregue o formulário. Então, eu fiz um novo formulário com o mês, com os 10 pacotes completos adquiridos e o valor deles. Aí, a partir do momento que eu aperto esse botão acionar o formulário, ele me mostra os dados, então eu vou simular para vocês. Eu vou falar um novo mês, por exemplo, maio, uma nova quantidade que eu quero, por exemplo, 55 e o novo valor, 88. Se eu coloco aqui, new, nós apertamos aqui, foi feito uma nova aba para o nosso formulário. Então tá funcionando. O que eu não também tinha feito foi uma macro criativa. O que é uma macro criativa? Eu tinha que acionar um botão de formatação que só tem a ver com o meu projeto, com o meu próprio projeto, uma coisa do meu projeto. Então o que eu fiz?
Uma coisa que é única do meu projeto são pacotes completos adquiridos. Então eu criei uma macro é uma macro criativa que ressalta a palavra pacote completo. Por fim, chegamos à conclusão. Nessa conclusão eu consigo falar que eu refiz todas as coisas que não estavam funcionando no meu projeto anterior, deixei melhor as coisas que já estavam funcionando, só que eu adaptei melhor para o meu tipo de projeto.